eu vou explicar nesse vídeo as diferenças entre as infrações do artigo 65, dirigir sob a influência de álcool, e do artigo 65A, recusa ao teste do etilômetro. Claro que existem outros testes previstos lá no artigo 277, porém o mais comumente utilizado nas fiscalizações é o teste do etilômetro. O artigo 65 ele prevê multa multiplicada por 10 vezes, é o valor da multa gravíssima multiplica por 10, que resulta no valor de R$ 2.934,70, vamos arredondar aqui para 3 mil. E prevê também suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O parágrafo único do artigo 165 do CTB, ele prevê aplicação em dobro da cobrança de multa, da penalidade de multa, no caso de reincidência no período de 12 meses. Vou repetir. O parágrafo único, ele prevê cobrança em dobro, multiplica por 2 aqui, aquele valor da multa de quase 3 mil, no caso do cometimento da mesma infração pelo motorista no período de 12 meses. O que isso quer dizer? O motorista ele praticou a infração do artigo 65 em janeiro. Aí, em junho, dentro desse período de 12 meses, ele pratica a mesma infração. Essa segunda multa não virá com esse valor aqui de quase 3 mil reais. Pelo contrário, o valor da cobrança de multa será multiplicado por 2. Essa segunda infração, o valor será de quase 6 mil reais. Estou arredondando aqui só para fins didáticos. Outra coisa, de acordo com o artigo 263, inciso 2 do CTB, a reincidência da prática infracional do artigo 165 resulta na cassação da habilitação. Veja, esta infração prevê suspensão de 12 meses. Além desta penalidade, caso o motorista pratique a mesma infração reiteradamente dentro de um período de 12 meses, a sua habilitação será cassada nos termos do artigo 263, inciso 2. Olha o que diz o texto. A cassação do documento de habilitação dar-se-á no caso de reincidência no prazo de 12 meses, dentre outras infrações, da prática da infração do artigo 165. Muito cuidado quanto a isto. O artigo 165A é o de recusa ao teste do bafômetro. Obviamente, como eu disse, existem outros tipos de testes. Diz o texto: recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. Esta é a previsão do artigo 165A. É a multa pela recusa. A penalidade, multa de quase 3 mil reais e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. No seu parágrafo único, prevê também a aplicação em dobro da cobrança de multa no caso de reincidência da prática da mesma infração dentro de um período de 12 meses. E veja, estou dizendo da mesma infração. Vamos imaginar aqui que este motorista ele praticou a infração do artigo 165 e dentro desse período de 12 meses ele praticou a infração do artigo 165A. Aqui não há reincidência, porque são infrações distintas. Veja, ele praticou a infração do artigo 165, dentro desse período de 12 meses, praticou uma outra infração que é do artigo 165A. Nesse caso, não se trata de reincidência, porque a reincidência tem que ser com relação à mesma infração. O artigo 277 ele prevê: o condutor de veículo automotor envolvido em sinistro de trânsito ou que for alvo de fiscalização poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool. Então, existem outros testes além do teste do etilômetro, comumente
chamado aqui teste do bafômetro. O parágrafo 2º do artigo 277 diz: a infração prevista no artigo 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora. Parágrafo 3º, serão aplicadas as penalidades e medidas estabelecidas no artigo 165A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a quaisquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. A resolução que trata especificamente destas multas é a resolução 432, de 23 de janeiro de 2013. O artigo 3º, ele diz o seguinte, da resolução 432 do CONTRAN: a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor: exame de sangue, exame laboratorial, teste do etilômetro, verificação dos sinais indicativos de acordo com o anexo desta resolução e por aí vai. Eu vou destacar aqui a questão do teste do etilômetro, conforme previsto aqui no artigo 4º da resolução 432. Ele fala o seguinte acerca do aparelho: o etilômetro deve atender aos seguintes requisitos. Vou destacar aqui o inciso 1, que diz ter seu modelo aprovado pelo Inmetro, e o inciso 2, ser aprovado em verificação anual realizada pelo Inmetro. Como é que o motorista ele tem a informação de que o aparelho disponível na fiscalização passou por esse teste de verificação anual? Basta ele acessar o site do Inmetro, eu vou deixar o link aqui na descrição, e inserir no campo específico da consulta a marca, o modelo e o número de série do aparelho. Após inserir estas informações, o site disponibilizará o certificado de aprovação anual. E neste caso, se o aparelho porventura não tiver sido aprovado neste teste anual, a multa deve ser anulada. Outra questão muito interessante e relevante aqui para fins de entendimento destas infrações. O parágrafo único do artigo 4º diz o seguinte: do resultado do etilômetro ou do bafômetro deverá ser descontada a margem de tolerância ou a margem de erro máximo admissível. Esta margem de tolerância é de 0,04 miligrama. Consta, inclusive, uma tabela com esse desconto que deve ser considerado para fins de autuação lá no anexo da resolução 432. O artigo 5º ele trata dos sinais da capacidade ou de alteração da capacidade psicomotora. Destaque aqui para o parágrafo 1º, para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da autoridade de trânsito deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor. Veja, para fins de autuação do artigo 165, dirigir sob a influência de álcool, o agente policial ele não precisa ter realizado o teste do bafômetro. Analisando a situação do motorista, ele pode levar em consideração um conjunto de sinais, ele deverá inserir estas informações, relatar estas informações no auto de infração e, com base nestes sinais indicativos, já estará caracterizada a infração do artigo 165. Que veja, tem que ser mais de um sinal indicativo. Aqui no caso, o parágrafo 1º, ele diz que deve ser observado um conjunto de sinais. Porém, quando a gente analisa a ficha de enquadramento dessa multa, 2 sinais já é o suficiente. O agente policial relatando 2 sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora do auto de infração, já está caracterizada a infração de trânsito. E aqui, os sinais que se encontram lá no anexo desta resolução,
Diz o seguinte, ó, sinais observados pelo agente fiscalizador. Quanto à aparência, se o condutor apresenta sonolência, olhos vermelhos, vômitos, soluços, desordem nas vestes e etc. Quanto à atitude, se o condutor apresenta agressividade, arrogância, exaltação, ironia, etc. Quanto à orientação, se o condutor sabe onde está, sabe a data e a hora, e por aí vai. Eu vou deixar aí na tela os sinais elencados pela resolução que podem ser relatados no auto de infração de trânsito, para fins de autuação do artigo 165, dirigir sob a influência de álcool. O artigo 6º, ele diz o seguinte, lá no inciso 2, acerca do teste de etilômetro. Para fins de autuação, o teste realizado, a medição realizada deve ser igual ou superior a 0,05 mg de álcool por litro de ar alveolar expirado. O motorista soprou no etilômetro, o resultado para fins de autuação do artigo 165 deve ser igual ou superior a 0,05 mg. Por quê? Porque a margem de erro constante na tabela, e eu vou deixar a tabela aí na tela também, para que você possa analisar, a margem de erro é de 0,04. O que isso quer dizer? Se o motorista ele realizou o teste do etilômetro e bateu no aparelho 0,04, a multa não poderá ser aplicada. Porque, repito, a margem de tolerância, ou de erro, tá? Não é tolerância, mas sim de erro, admitido para fins de autuação é de 0,04 miligrama. Por isso que a multa do artigo 65, realizada ou aplicada mediante o teste do etilômetro, só pode ser, de fato, aplicada a partir de 0,05 miligrama, tá? A partir de 0,05 miligrama. Abaixo disto, não está caracterizada a infração do artigo 165. Aí diz aqui o parágrafo único do artigo 6º. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 165 ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no artigo 3º, sem prejuízo da incidência do crime do artigo 306 do CTB, caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Veja, o motorista que recusa o teste, ele pode responder pela multa do artigo 65, desde que ele apresente 2 ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora. E além disto, dependendo da situação deste motorista, ele poderá sim responder pelo crime de trânsito do artigo 306 do CTB. Então veja, não é porque o motorista recusou o teste que ele se livra do processo criminal. Ele poderá responder o processo criminal a depender dos sinais indicativos e da situação do motorista no momento da lavratura do auto de infração. Não é muito comum o motorista ser punido criminalmente com base nos sinais indicativos, porém é possível conforme prevê a legislação de trânsito. Aí diz mais o parágrafo 7º da resolução 432 do CONTRAN, acerca do crime de trânsito. Lá no inciso 1 diz o seguinte: o crime previsto no artigo 306, ele poderá se caracterizar com exame de sangue, que apresente resultado igual ou superior a 6 decigramas, ou por teste de etilômetro, com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama. Então vamos lá. O crime de trânsito com base no teste do etilômetro, o resultado tem que ser igual ou superior a 0,34 miligrama. Abaixo disto, o motorista ele só responde pela multa administrativa do artigo 65. Então,
0,05 até 0,33, esse motorista responde tão somente pela multa administrativa. Porém, se o resultado for igual ou superior a 0,34, e aqui descontando aquela margem de tolerância ou de erro admissível que é de 0,04, este motorista responde pelo crime de trânsito do artigo 306 do CTB. Aí o inciso 4 aqui, o inciso 4 do parágrafo 7º confirma o que a gente já disse, que o crime de trânsito também poderá ser aplicado através dos sinais de alteração da capacidade psicomotora. E o parágrafo 1º diz o seguinte: a ocorrência do crime de que trata este artigo não elide a aplicação do disposto no artigo 65, ou seja, o crime de trânsito não afasta a aplicação da multa administrativa, muito pelo contrário, a situação aqui só se agrava. Então o motorista que foi punido criminalmente também será punido na via administrativa. O artigo 8º, que trata do auto de infração, diz o seguinte: a infração prevista no artigo 65 deverá conter, no caso do artigo 5º, sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o anexo 2 ou a referência ao preenchimento do termo específico de que trata o parágrafo 2º do artigo 5º. Aqueles sinais indicativos que resultam na aplicação da multa do artigo 65, esses sinais devem ser relatados ou no auto de infração ou em termo específico. Aí o inciso 3 diz: no caso de teste de etilômetro, a marca, modelo e número de série do aparelho e número do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em miligrama, considerado aqui a margem de erro admitido. Então, no auto de infração, deve constar a marca, modelo e número de série do aparelho. E, inclusive, quando se trata de multa por recusa ao teste do etilômetro, essas informações, marca, modelo e número de série, também devem constar no auto de infração, de acordo com a ficha de enquadramento aprovada pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que trata da multa do artigo 165A. O parágrafo 2º do artigo 8º diz: no caso do teste do etilômetro, deve-se observar as margens de erro admissíveis. Isso aqui é importante, a gente já destacou. Então, a multa administrativa, o valor deve ser 0,05 até 0,33. Multa administrativa, considerada aqui a margem de erro de 0,04. E o destaque aqui para a multa de recusa ao teste do bafômetro, na ficha de enquadramento já consta uma orientação que vale a pena aqui reproduzir. Quando que o agente de trânsito ele deve autuar o motorista com base na multa do artigo 65A? Quando o condutor se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277 e não apresentar ou apresentar apenas um sinal da alteração da capacidade psicomotora. Então veja, é muito comum o agente policial relatar no auto de infração, por exemplo, que o motorista não apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e autuar com base no artigo 65. Aí tem motoristas que imaginam o seguinte: tá, mas se eu não apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, eu não poderia ser multado. E por que existe ainda essa mentalidade? Porque já se discutiu essa questão da presunção de inocência e o direito que o motorista tinha de não produzir provas contra si mesmo. Porém, esse tipo de argumento ele já não encontra mais respaldo na jurisprudência. E por quê? Porque o STF, por meio do recurso extraordinário 1224374, e veja, este julgamento já tem mais de 2 anos. Ele é do dia 18 de maio de 2022, vai fazer 3 anos agora no mês de maio. O STF, julgando a constitucionalidade desse tipo de infração, porque
Repito, os motoristas alegavam presunção de inocência e o direito de não produzir provas contra si mesmo. O STF, ele sedimentou o seguinte entendimento: não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa, de acordo com o artigo 165A e artigo 277, parágrafos 2º e 3º, todos do Código de Trânsito. Ou seja, o que o STF disse aqui é o seguinte: basta a simples recusa e já está caracterizada a infração de trânsito. Então, quando o agente policial ele coloca no auto de infração que o motorista não apresentava sinais de embriaguez e esse motorista recusa e é multado por conta da recusa, é válido o auto de infração. É válido. A despeito de um motorista não apresentar sinais de embriaguez, a multa se caracteriza pela simples recusa. E aqui não se discute se o motorista estava ou não embriagado, se havia ingerido ou não bebida alcoólica. Nos termos da lei, e hoje, conforme orientação do STF, que se aplica a todos os tribunais da federação, basta a simples recusa e já está caracterizada a infração do artigo 165A do Código de Trânsito. E diz que o motorista que recusa e que não apresente ou apresente apenas um sinal, recusou o teste, vai responder a multa do artigo 165A. Porém, se esse motorista apresenta 2 ou mais sinais, não cabe multa pela recusa. Aqui que está a diferença. Quando o motorista apresenta 2 ou mais sinais, ele recusou o teste do etilômetro. O agente policial verificou que este motorista apresenta 2 ou mais sinais da alteração da capacidade psicomotora, não cabe a multa pela recusa, mas sim a multa com base no artigo 165, dirigir sob a influência de álcool. Se porventura ficou alguma dúvida sobre o tema, deixa aí nos comentários, que na medida do possível estarei respondendo, ou quem sabe gravando um vídeo com base aí nas dúvidas de vocês, tá bom?